Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também ao vivo pela internet e no nosso site. E o verão chegou e os termômetros em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, já registraram mais de uma vez temperaturas acima dos 40 graus. E a sensação térmica pode ser ainda pior, beirando quase os 50 graus muitas vezes. Com tanto calor, é preciso ficar atento à conta de energia elétrica. Escolher bem o modelo de ar-condicionado, por exemplo, pode representar uma economia significativa. Os que possuem o selo Procel consomem de 12% a 26% menos energia. Bom, e o calor também traz outro problema sério. Com o aumento do consumo, as redes ficam sobrecarregadas e pode até faltar energia em algumas regiões. Então, para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora direto de Minas Gerais com o Luiz Horta. Ele é professor da Universidade Federal de Itajubá. Tudo bem, professor? Boa tarde para você. Boa tarde, Cristiano. Um prazer conversar com vocês e sobre esse assunto que é o assunto da hora, né? Tá muito quente. Certeza. Com esse calorão no Brasil todo, aí todo mundo acaba ligando o ar-condicionado, ligando o ventilador, querendo se refrescar um pouco mais, a geladeira quando fica aberta há muito tempo, a gente sabe que consome mais. Mas eu quero ouvir de você, professor, que dicas a gente pode dar, de que forma a gente pode tentar economizar um pouco essa energia elétrica durante o período do verão, mesmo sabendo que a gente precisa também ter um pouco mais de conforto e tem que utilizar, né, esses eletrodomésticos tão importantes nessa época do ano. É verdade. Pois não, veja, outro dia eu vi a minha filha comentando que um dos maiores amigos da humanidade é o inventor do ar-condicionado, né? Nesses dias a gente percebe que a energia, além de permitir produção, ela dá conforto, ela dá qualidade de vida. De fato, você ter uma bebida gelada, você ter um espaço condicionado é muito bom. Em várias cidades do Brasil, muitas pessoas vão aos shopping centers nessa época para encontrar um ambiente com uma temperatura mais agradável que o ar externo, que às vezes de tarde está quase insuportável. Agora, a energia, ela, nos processos de conversão que ela passa para produzir frio, para produzir luz, para produzir movimento, enfim, para todos os usos, ela causa perdas. Ela sempre faz essas operações com alguma ineficiência, com alguma perda. E usar bem energia, usar a energia de uma forma inteligente, é usar com a perda mais baixa possível, né? A gente pensando em dicas para o dia a dia, professor, a gente sabe que as pessoas não vão deixar, né, de consumir energia, tem aquele momento, passa roupa, né, a gente sabe que consome muito, né, mais que esse calor consome muita energia, a pessoa vai abrir a geladeira mesmo. Que dicas para o dia a dia a gente pode dar para o consumidor tentar reduzir essa conta de energia elétrica no fim do mês? As dicas, Cristiano, são basicamente duas. Usar o equipamento correto, a tecnologia correta e usar da forma correta. Não basta você ter na sua casa uma geladeira eficiente com selo Procel, ou um ar-condicionado, ou uma lâmpada eficiente e deixar aquilo mal instalado, a porta da geladeira aberta desnecessariamente, o equipamento de ar-condicionado mal instalado, exposto ao sol, não deve ficar exposto ao sol. E, portanto, as dicas são essas. Vamos procurar ter o equipamento correto e usar o equipamento da forma correta. Bom, a gente falou também aqui no comecinho, você também já citou, o selo Procel, né, que é um selo que garante aí um menor consumo de energia elétrica. Fala pra gente a importância de o consumidor buscar equipamentos que tenham esse selo para, de fato, não gastar mais do que necessário, né? Verdade. Isso é essencial. Na hora de comprar, na hora de buscar o equipamento, é lógico procurar o equipamento de bom preço. Mas levar em conta também que aquele equipamento A, que tem na etiqueta o nível A de desempenho e tem o selo Procel, que todo mundo conhece o desenhinho do selo Procel, é um equipamento que tem um desempenho melhor, que usa menos energia, traz economia para quem está usando. E tem que usar bem o equipamento também. Estou insistindo nas duas coisas, porque de fato é o equipamento correto e o uso correto. Colocar num nível de temperatura muito baixo, Cristiano, é uma situação, por exemplo, ineficiente. Quer dizer, o nível de conforto não é aquele nível que você deita na cama e se cobre com cobertor com ar-condicionado ligado, não é verdade? Simular um inverno durante o verão em casa, né? Exato. Então, o uso inteligente é esse uso
do equipamento eficiente com eficiência. Professor, em relação às questões que a gente pode tentar ampliar um pouquinho sobre o sistema de energia no Brasil. A gente sabe que em muitas cidades acaba faltando energia pelo excesso de sobrecarga nas redes. De que forma o senhor avalia que o Brasil está preparado aí para não passar por mais um apagão, como já aconteceu em algumas ocasiões na história recente do país? É muito bom a gente mencionar isso, porque não é só pensar no equipamento em si, tem que pensar que essa energia está sendo gerada num conjunto de centrais e elas estão ficando sobrecarregadas. Há uma preocupação de todos aqueles que pensam no setor elétrico que nós temos que usar melhor a energia. O governo tem que abrir os olhos para essa questão, hein, gente? Nós temos ficado um pouco relaxados com isso. Em muitos países se dá muito mais atenção que no Brasil. E o que vem acontecendo? A gente vem crescendo o consumo de energia mais do que a economia, mais do que a população. Então, se a gente não tomar providências, vai passar o que a Argentina está passando agora. Uma situação terrível, porque já pensaram, nesses dias que nós estamos vivendo, ficar sem energia? Aliás, teve algumas situações no Rio, alguns dias atrás, né? Então, a casa sem geladeira, sem ar-condicionado, sem iluminação, é horroroso. Para que isso não ocorra, é necessário, muito importante, que o governo chame a atenção das pessoas e que a gente valorize a eficiência energética também. Não se resolve o problema energético só através de aumentar a produção. Isso tem um limite. Isso é insensato economicamente, isso é insensato ambientalmente. E nós fazemos parte desse problema e fazemos parte da solução também. Porque nós podemos usar melhor energia e, na medida em que a sociedade vai usando melhor energia, todo mundo ganha com isso, né? Esse é um processo que nós temos que permanentemente estar observando para todos, né? Muito bem, então. O professor Luiz Orr está falando com a gente diretamente de Itajubá, em Minas Gerais. Muito obrigado pela entrevista e boa tarde para você. Boa tarde, um prazer. O prazer foi nosso. Muito bem, na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre um drama com o qual nos deparamos todos os dias. Crianças em situação de rua. Claro que você não pode perder essa discussão, então desde já mande para a gente sua pergunta, sua sugestão, seu comentário para o Facebook, para o Twitter ou para o telefone do Canal Futura. Os contatos estão todos aí na tela para você tomar nota, entrar em contato com a gente e voltamos daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10 Primeira Infância. Eu estou aqui à sua espera. Até já!